Oi, pessoal, vamos começar agora a correção da semana 2 do PET 4 do primeiro ano do ensino médio. As atividades começam na página 106 e tem um texto antes, um texto que nem está bem escrito, cheio de erro, mas, enfim, está na página 105, é importante ler o texto antes para entender. Vamos fazer o estudo de texto junto. A primeira pergunta está pedindo para citar as revoltas do período regencial. A resposta está lá no primeiro parágrafo. No período regencial, as disputas políticas tornaram-se mais violentas, com a revolta dos malês, a cabanagem, a farroupilha, a sabinada e a balaiada. Só pediu para citar, então, revolta dos malês, a cabanagem, a farroupilha, a sabinada e a balaiada. A 2 está perguntando o que foi a lei interpretativa do ato adicional, em que ano foi criada. A resposta está nos parágrafos 6º e 7º. O ato adicional cria regência una nas assembleias provinciais que descentralizavam o poder e garantiu maior autonomia para as províncias e a suspensão do Conselho de Estado. Em 1840 foi criada a Lei Interpretativa do Ato Adicional, que reduziu o poder dos governos provinciais, centralizava o poder político e garantia a repressão. Então, a resposta é sim, foi uma lei de 1840 que reduziu o poder dos governos provinciais, centralizava o poder político e garantia a repressão do governo. A última pergunta está assim: o que decreta o fim do período regencial? A resposta está lá no nono parágrafo, falando que com as disputas do poder pelas elites brasileiras e o aumento da instabilidade política no Brasil, principalmente com a participação popular nas revoltas, foi declarado pelo Poder Legislativo a maioridade de Dom Pedro II, no dia 23 de julho de 1840. Então, a declaração de maioridade de Dom Pedro II e sua subida ao trono, ele se torna rei, em 23 de julho de 1840. Acabaram-se essas atividades, mas não dá para entender nada sobre o período regencial. Então, vamos continuar para a gente entender melhor esse período. Bom, para entender regência, vamos voltar um pouco na história do Brasil. O Brasil é achado em 1500 pelos portugueses. Até 1530, os portugueses vinham aqui, buscavam para o Brasil ir embora. E como a disputa com os franceses pelo pau-brasil, os portugueses começam um período colonial. Eles começam a construir aqui uma colônia, a viver aqui. Esse período vai até 1822 e ele é dominado pela ideia de que o português deve enriquecer, seja com a exploração da cana-de-açúcar, seja com a exploração do minério, do ouro, da prata, das pedras preciosas, não importa. Portugal deve enriquecer durante esse período, né? É um período de utilização da mão de obra escrava e que, com a independência, permanece quase a mesma coisa. Bom, em 1822, declarada a independência, a gente viu na aula passada, e começa então o período monárquico. Por que é um período monárquico? Porque é um período em que o Brasil tem um rei. Tcharam! Bom, esse período ele é dividido em três partes. De 1822, entra no poder Dom Pedro I, mas chamado Primeiro Reinado. Só que, por causa de diversas disputas lá em Portugal, Dom Pedro I acaba abdicando do trono e deixando o trono para o seu filho, que é esse menininho aí, Dom Pedro II, que a gente viu na aula passada. Ele não podia governar, então é feita uma regência. Esse período da regência é um período muito conturbado. Por quê? Porque há uma ausência de poder central. E o Brasil já estava acostumado, vamos dizer assim, bem entre aspas, com esse governo central. A ausência do poder moderador, já que o poder moderador reunia os outros poderes, permitiu o que há de mais saudável na política, que é a disputa entre os poderes e assim, teoricamente, tentando o bem da população, né? Bom, esse período, então, eclode diversas revoltas por todo o país. Essas revoltas são revoltas, algumas de cunho popular, em que a população mesmo já cheia das condições, das péssimas condições de vida, se revoltam, buscando muitas vezes a separação do Brasil. Para não virar pequenas repúblicas pequenininhas, os políticos que estavam no poder, aí ó, tem uma imagem da Sabinada, que foi na Bahia, da Balaiada no Maranhão e da principal revolta
a maior delas, que até invade o segundo reinado, que é a Farroupilha, no Rio Grande do Sul. As elites que estavam no poder como regentes, elas começam a disputar o poder, seja porque aquelas elites que estavam no interior, nas províncias, queriam mais autonomia, seja porque aqueles que estavam no governo central queriam mais poder para si. Essas disputas de poder levam à mudança das regências algumas vezes e leva também à construção de uma interpretação da lei, que é a lei interpretativa de 1834, que cria as assembleias provinciais e assim permite o aumento do poder nas províncias, então uma descentralização do poder. Isso causa mais disputas políticas, acaba levando a uma nova lei, que é a lei interpretativa de 1840, dizendo que não, que aquela lei de 1834 estava errada e voltava a ser tudo centralizado. Dá para perceber que essas disputas só estavam enfraquecendo mais ainda o país. E não vendo futuro para as questões, apenas não vendo como continuar, as elites decidem decretar que Dom Pedro II conseguiria governar o país quando ele tinha pouco mais de 14 anos. Ele sobe ao trono, então, em 1840, e assim começa a última fase do período monárquico, que é o segundo reinado. É isso.